A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Salmo 127, mesmo assentado: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O pai, o líder no lar. Realmente nós, pais, temos uma responsabilidade muito grande. Lembramos sempre que existe uma prioridade que tem que sempre ser seguida. A prioridade é Deus em primeiro lugar. Depois vem a família. Depois vem as outras coisas, serviço e tudo mais. E geralmente nós também gostamos de dizer que estas prioridades precisam ser colocadas nesta ordem aqui. Vamos dizer juntos? Primeiro, todos juntos: ame a Deus. Segundo, família em primeiro lugar. Terceiro, trabalhe arduamente. Quarto, e quinto, seja bondoso. Eu já tenho mencionado essas responsabilidades aqui, mas talvez um quadro seria necessário colocarmos para lembrar disso sempre. Que estas são as responsabilidades principais nossas como pais. Ame a Deus. Nós temos que, em primeiro lugar, amar a Deus. Às vezes, acabamos amando mais a nossa família, nosso serviço e outras coisas, em vez de amar em primeiro lugar a Deus. Mas, em primeiro lugar, ame a Deus. Daí, família tem que ser colocado em primeiro lugar. Mas aí observamos a importância também do trabalho. E nós, como pais, temos que ser exemplos nesse aspecto. Nós não podemos ser preguiçosos, temos que trabalhar. Então trabalhe arduamente. Mas aí vem a parte que nós vamos ser observados. Fale a verdade. Nossos filhos vão sempre estar notando isso, se estamos sempre falando a verdade. Se da nossa boca também nunca está saindo palavras torpes, palavras sujas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Fale sempre a verdade. Nós ganhamos os nossos filhos através disso também. E daí seja bondoso. E tem um versículo muito conhecido, bem simples, em 1 Coríntios 13, 16, 13, que diz: todos os vossos atos sejam feitos em amor. Acho que nós podemos todos falar isso juntos, né? Todos os vossos atos sejam feitos em amor. Um tempo atrás nós falamos sobre alguns P's dos pais. Eu vou recordar aqui com vocês. Pode passar para o próximo quadro. Primeiro P, nós como pais somos responsáveis por providenciar. Então somos os provedores. Eu sei que hoje nós estamos vivendo numa sociedade onde muitas das mães, das mulheres estão também trabalhando e ajudando a suprir. Mas a responsabilidade maior é de quem? É do pai. Ele deve ser o provedor.
E nós, como pais, temos que estar cuidando da nossa família. E sabemos que os incrédulos fazem isso, e nós não podemos ser menos do que eles nesse aspecto. Mas não é só o cuidado material. Vem aí também o cuidado físico, protetor. O pai não só é aquele que providencia pelo filho, mas ele que é protetor. E eu lembro de uma ilustração de um cacique indígena na frente da sua tenda, na sua aldeia. Ele estava ali na frente, protegendo justamente a sua casa, a sua família. E nós, pais, somos responsáveis pela proteção de nossa família. Mas daí vem um outro aspecto que talvez é um aspecto que é mais esquecido. Nós, pais, precisamos estar presentes. Nós precisamos estar ali quando os filhos necessitam da gente. Então, pai não adianta ser só um bom provedor, um bom protetor, mas ele precisa estar presente, atendendo às necessidades. Mas também todo pai aqui, assim como eu, é o quarto P aqui. Qual que é o quarto? Pastor. Por quê? Você é o pastor para os seus filhos. Você é aquele que vai estar ensinando os seus filhos, ensinando os filhos no caminho em que deve andar. Então nós somos tanto pastor como professor para os nossos filhos. Então os 4 P's, repetindo, são provedor, protetor, presente e pastor. Hoje nós vamos pensar sobre 2 aspectos apenas. 2 aspectos muito importantes relacionados à nossa responsabilidade como pais. E no boletim vocês podem seguir, primeiro, conhecer e amar a Deus. Primeira responsabilidade. Vocês lembram daquela ilustração que eu já contei aqui, de 3 filhos contando papo? Um dizendo assim: meu pai conhece o prefeito da cidade. E o outro: meu pai conhece o presidente do país. Grande coisa, né? Mas eles conhecem o presidente do país. Mas o terceiro daí diz: meu pai conhece a Deus. Esse sim sabia que era um verdadeiro conhecimento. Pais cristãos, primeira coisa que nós temos que ser para nossos filhos: um exemplo no conhecimento de Deus, seguindo os caminhos do Senhor. Deus é o designer, Ele é o arquiteto e Ele é o engenheiro da família. Deus estabeleceu a nossa família. E nós temos a responsabilidade de passar para os nossos filhos os ensinos da palavra de Deus. Tu inculcarás. Todos nós sabemos o que quiser dizer inculcar. Colocar na cuca, né? Na mente. Tu inculcarás a teus filhos. Dele ensinarás. E daí tem os períodos diversos que nós temos que estar ensinando os filhos. Os períodos diversos são quando levantar, quando andar pelo caminho, quando sentar em sua casa e quando deitar. Tu inculcarás. Responsabilidade do pai. E o pai tem que ser alguém que está procurando a cada dia conhecer a Deus. Ele tem que ter um andar íntimo com o Senhor. E os filhos vão observar isso. Os filhos vão observar se o pai levanta mais cedo, tem o seu tempo devocional, tem o seu tempo com o Senhor. E vão ver que ele conhece a Deus. E como é importante isso. Essa é uma influência, a maior influência que podemos dar aos nossos filhos. Então Deus, Ele é o arquiteto, Ele é o engenheiro da família. Então é com Ele que nós temos que aprender. E daí nós temos que transmitir, o que está ali em amarelo na segunda observação? Transmitir os princípios e valores divinos aos filhos. Nós fazemos isso em situações informais
e fazemos isso em situações formais. E nós sabemos que a palavra de Deus diz para nós ensinar os nossos filhos no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Também em Efésios 6 diz que devemos estar ensinando, instruindo os nossos filhos, repreendendo os nossos filhos. Então, é um trabalho constante. Criai-os na disciplina e na ademoestação. Então, a disciplina, que é muitas vezes? É disciplina da varinha. Disciplina. A demonstração já vem a parte do ensino, o discipulado. Ontem, em nosso estudo de casais, nós falamos sobre esses dois Ds, né? Sobre a disciplina e sobre também o discipulado. As duas coisas precisam estar presentes. A principal obrigação dos pais. Qual é a principal obrigação dos pais? No boletim tem o número 1 e 2 debaixo do item C. A principal obrigação dos pais é, primeiro, amar de forma integral. Amar de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Daí, o segundo é ser um exemplo. Nós temos que amar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, mas também nós temos que ser um exemplo para os nossos filhos. Os nossos filhos seguem os nossos passos, seguem os nossos exemplos. Tudo o que nós fazemos está sendo observado e nós temos que então prestar muita atenção no que nós fazemos. Então, primeiro, conhecer e amar a quem? Já estou no segundo aí, mas primeiro conhecer e amar a Deus. Segundo, conhecer e amar seus filhos. Nós não apenas temos que conhecer e amar a Deus, mas nós temos que conhecer e amar os nossos filhos. Deus permitiu que os seus filhos nascessem no seio da sua família. Nós temos esse privilégio de ter filhos. E nós precisamos estar conhecendo eles cada vez mais. Conhecendo que cada filho é diferente. Nós sabemos que não existe um filho exatamente igual. Cada um tem seu temperamento diferente. Nós precisamos de conhecê-los cada vez mais. Para conhecer alguém, o que você precisa? Você precisa passar tempo com a pessoa. Para conhecer os seus filhos, nós precisamos muitas vezes deixar os nossos afazeres que costumeiramente estamos envolvidos e ter tempo específico para os nossos filhos. Nós precisamos de conhecê-los mais intimamente. A família deve ter Deus como o seu fundamento. E aí nós vamos para o texto de hoje, o Salmo 127. Eu vou só fazer algumas considerações aqui dentro desse salmo. Primeiro, o Salmo 127 fala sobre a construção e diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta nada todo o trabalho, todo o suor, todo o esforço dos pais aqui, se o Senhor não cuidar da sua casa. Essa construção, essa casa tem que ser edificada na rocha que é Cristo. Lembramos que existem aqueles dois edifícios, né? Na areia ou na rocha. Na rocha firme o sábio construiu. O pai sábio constrói a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Inútil vos será trabalhar, levantar cedo, correr para comer, para trabalhar, para fazer as coisas do dia a dia. Mas Deus, o que Ele faz? Ele vai cuidar. Aos amados Ele dá enquanto dormem. E daí vem a bênção. Herança do Senhor são os seus filhos. Vamos dizer de novo esse versículo juntos? Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. E aí fala sobre a aljava. Ontem também nós mencionamos isso. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Nós temos 4 flechas na nossa aljava. Cada filho é como uma flecha que é colocado
na sua aljava. E filhos são bênçãos, e nós temos que enxergar desta forma. Mas finalizando, nós colocamos aqui, aí só tem vamos dizer isso juntos, um feliz dia para todos os pais que são carinhosos, presentes e têm como prioridade os seus filhos. Prioridade sim, mas lembrando, Deus em primeiro lugar. Finalizando, eu tenho só alguma conclusão aqui para nós. Nós não podemos falhar como família. Não podemos falhar. Nossa responsabilidade é muito grande. E temos que saber que é necessário buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. As duas coisas mais importantes do mundo. Quais são as duas coisas que nós sempre falamos que permanecem para sempre? A palavra de Deus e pessoas. E entre as pessoas, quem são os mais importantes para nós como pais? Os nossos filhos. Então eles são prioridade para nós. Então nós vemos a família como um tesouro maior, tesouro bem precioso. Também notamos, pode mudar, que nós temos que fazer algumas coisas específicas. Nós devemos estar expressando gratidão, nós devemos estar mostrando o valor que os filhos têm para nós, sermos gratos. Eu sei que muitas vezes nós só ficamos exigindo de nossos filhos, mas nós devemos expressar a gratidão por eles. Também nós devemos ver eles como a nossa exclusividade, nosso tesouro que Deus tem dado para nós. E enfim, colocando em prática 1 Coríntios 13. Amor é paciente, é benigno, o amor que não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, né? É assim que nós temos que estar, mostrando esse verdadeiro amor no lar. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, Dia dos Pais é um dia muito especial. E realmente nós sabemos que muitas vezes temos falhado como pais. Mas nós queremos dar prioridade à família. Sabemos que a família é a instituição divina e hoje está sendo atacada de todos os lados. Mas que nós, como pais cristãos, possamos estar sendo exemplo e criando os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.